esteve ontem, está hoje aqui, então gostaria só de apresentar o Abi mais uma vez para quem não esteve ontem. O Tutu vem comigo hoje aqui. Bom, o Ari é pastor do pessoal na Sal da Terra, lá em Uberlândia, a igreja que o Fernando fez parte há muitos anos, era pastor também lá, e para nós é um privilégio tê-lo aqui na nossa comunidade de fé, ministrando a palavra. Quem esteve aqui ontem percebeu um pouquinho do dom que Deus capacitou ele de traduzir coisas, às vezes difíceis para muitos, mas de uma maneira muito elucidativa para nós. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo mais uma vez. Eu gostaria de ter uma palavra de oração, a gente passar a palavra para o Ari. Senhor, nós te damos graças por mais uma vez estarmos na tua santa presença, ministrando, ouvindo a tua palavra, Pai, podendo meditar, Deus, na tua palavra, e que o Senhor use mais uma vez a vida do teu servo, essa palavra lançada, que ela venha encontrar em nós uma boa terra, de modo que a semente venha dar frutos. Deus, nós queremos não apenas entender a tua palavra, mas vivenciá-la acima de tudo na nossa jornada nesse mundo. O Senhor use a vida dele, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Olá, boa noite. Todo mundo vivo, né? Graças a Deus. Meus irmãos, muito bom estar com vocês. Acho que quem pegou a parada ontem vai entender um pouquinho melhor a lógica e o desenrolar das coisas. Mas só para você não ficar completamente boiando, vou recapitular uma paradinha rápida aqui, né? Falamos sobre como que a salvação, como que a eleição de Deus independe de qualquer coisa que a gente venha fazer, independe do nosso posicionamento, independe de tudo. Por quê? Porque a salvação é um milagre. E se houvesse a necessidade de Deus para algum tipo de auxílio, de ajuda, ou até mesmo um pedido de socorro, a grande verdade é que a salvação se demonstraria como algo que infelizmente seria uma redução da soberania de Deus na aplicação prática sobre a nossa vida e colocaria em nós um fardo que nós não conseguimos carregar. Se nós podemos errar, curiosamente nós erramos, é a única coisa que nós somos bons e que somos naturalmente inclinados. Essa é a natureza que herdamos, aquilo que é chamado de pecado original, a ideia disso tudo. Eu quero avançar hoje, uma vez que a gente tenha compreendido, espero, né, que todas as obras, todas as coisas que a palavra traz para nós como virtudes, muito mais do que algo para tentar obter essa salvação, é mais aquilo que o próprio Espírito produz em nós, uma vez que nós somos alcançados pela salvação. Eu quero agora avançar para outros dois conceitos, né? Então eu vou tentar comprimir o negócio aqui o máximo possível, e para a gente poder ser preciso naquilo que eu quero trazer para vocês, que é falar sobre a expiação limitada e a graça irresistível, eu preciso de uma introdução sobre alguns conceitos paralelos, acessórios, que vão ajudar para a gente matar essa questão muito rapidamente. Então, como eu disse para vocês, o desafio na produção teológica é sempre conseguirmos expressar ideias que sejam verificáveis e consideradas válidas, mesmo com o passar do tempo. É preciso de uma estabilidade na produção do que nós chamamos de teologia. Se uma teologia não é estável, ela não é uma boa teologia. Ah, mas ela não tem que ser alinhada com a Bíblia? Isso é óbvio, né? Se não for alinhada com a Bíblia, eu não chamo nem de teologia. Mas mesmo que ela tenha um esforço de estar alinhada com a Escritura, temos que reconhecer que podemos cometer eventuais equívocos. Por quê? Porque nós não temos ciência suficiente, no sentido de conhecimento, para compreender todos os fatos e todas as questões. Por isso que é importante que a gente entenda, que a gente considere que nós lemos a Escritura não apenas com a interpretação dos símbolos, mas também, os símbolos eu estou falando nas letras, tá? Não é nada místico, oculto aqui não, tá? Mas também com toda a bagagem que nós possuímos. E a leitura, a tendência é cada vez ir melhorando, porque aquilo que Deus vai te dando te ajuda a alcançar o próximo passo. Só que o que acontece? Acontece, meus irmãos, que para esta estabilização da teologia, para que ela seja uma boa teologia,
nós vamos agregando aquilo que vamos recebendo ao longo da nossa caminhada. Um exemplo disso muito prático é sobre como muitos dos princípios que faziam parte da lei, eles começam a ser compreendidos em uma profundidade maior na medida que o conhecimento humano aumenta. Por exemplo, Deus instituiu a circuncisão. E segundo a lógica reformada mais simples, o batismo vem como símbolo de substituição da circuncisão, e é exatamente por conta disso que existe até o batismo infantil. Os presbiterianos fazem isso, e esse é o argumento. Eu compreendo perfeitamente essa construção. Eles falam, do mesmo jeito que ali ao 8º dia se circuncidava um menino, agora hoje a gente faz o batismo, que na verdade é dividido em 2 etapas, depois tem a profissão de fé. Ah, mas eu não acredito assim. Eu não estou nem perguntando que você acredita e não estou nem falando que eu acredito. Eu só estou citando para você como que as coisas são explicadas, tá? Eu até tenho fé para as 2 coisas. Mas, o que acontece? Acontece que a circuncisão, ela é muito mais do que apenas um rito de entrada. Afinal, por que esse rito agora, esse sacramento, ele é feito com todas as crianças, e lá no Antigo Testamento estava focado especificamente nos homens? Isso é incrível de se pensar. Então há alguns elementos acessórios, secundários, mas que têm uma importância enorme, que hoje nós podemos compreender claramente. Por exemplo, na antiguidade, o quanto que um povo crescia se traduzia por bênção de Deus. Ter filhos, ter exércitos, ou seja, o povo multiplicar. E hoje nós temos conhecimento científico para saber que os homens que são circuncidados são estatisticamente mais férteis do que os homens que não são. Ah, mas é pequena a proporção, 10%. Mas na antiguidade, onde você morria de qualquer coisa, 10% é uma senhora vantagem. A ponto de que todas as nações, quando olhavam para a nação de Israel, diziam assim: rapaz, esse povo é abençoado por Deus mesmo. Eles fazem tudo que todo mundo faz, trabalham do mesmo jeito, mas eles têm mais filhos do que nós temos. O povo de Israel nunca recebeu uma explicação da parte de Deus sobre isso. Sobre assim, olha, vocês têm que circuncidar, porque além disso ser símbolo de uma aliança, isso também vai ter outras bênçãos secundárias ali que vão ser muito boas. Mas eles usufruíram dessa graça. As leis acerca de higiene também ilustram uma série de circunstâncias que hoje nós compreendemos que a observância daqueles mandamentos não faz mais sentido. Como por exemplo, lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 23, tem instruções sobre como fazer cocô fora do acampamento. Então fala que todo mundo deveria ter uma pá, toda vez que você quiser defecar, você tem que sair para fora do acampamento, fazer um buraco, fazer cocô dentro, enterrar, tem que cobrir, tem todas as instruções. E o texto ainda termina dizendo assim: porque o acampamento de vocês é um lugar santo, Deus anda no meio de vocês. E sabe o que aconteceu com quem não observou a lei? Morreu de verme, de outras doenças que faziam parte daquele contexto. As outras nações nunca entenderam isso. Por que o povo de Israel fica menos doente do que os outros povos? Porque eles tinham leis de higiene que foram dadas por Deus. Deus é extremamente econômico. Ao invés de explicar que tem seres microscópicos que estão lá nas fezes, vai para a comida. Imagina explicando isso ali para Moisés, mas ele fala assim: seres o quê? Aí ele fala assim: seguinte, assim diz o Senhor, vocês vão lá, levam uma pá e faz desse jeito. Hoje, se você falar, não, eu quero seguir a escritura no rigor do texto, e você comprar uma pá e for no fundo do quintal da sua casa, você está sendo burro, porque o saneamento básico e o conhecimento a respeito de como funciona a coisa é um privilégio. Então, toda vez agora que você estiver lá na sua casa, no banheiro, diante do trono, certo? Glorifica a Deus, meu irmão, porque é um privilégio. Você só aperta um botão e o negócio vai embora. O que eu estou querendo chamar a sua atenção sobre isso? Sobre a questão de que, quando nós falamos deste desenrolar da nossa fé e do entendimento acerca da vontade de Deus, é extremamente importante,
é extremamente importante que a gente entenda, né, que aquilo que se consolida como uma boa doutrina, como uma boa verdade, óbvio, eu estou dizendo a tradução de um entendimento que temos acerca da Escritura. Isso só é uma doutrina absolutamente estável e confiável se ela passa pela prova do tempo. A lei de higiene não passou pela prova do tempo, e é exatamente por conta disso que esta é a parte da lei que Cristo nos desobriga. Não, mas ele está dizendo que não cai nenhum mandamento. Então, os vermes continuam funcionando do mesmo jeito que funcionaram. Pelo saneamento básico, a gente excede a lei, a gente faz mais e não menos, mas se fizer menos, vai morrer do mesmo jeito. Outras leis foram sendo substituídas por outros princípios que têm como objetivo exceder a lei. E a lei moral, que no fundo é aquela que mais interessa, né? Esta de fato não cai absolutamente nada, pois aquilo que é moral segundo o desígnio de Deus e a vontade de Deus é absolutamente estável. Disso tudo é que Jesus fala no Sermão do Monte, e que ele até eleva o padrão. Ele fala assim: antes vocês viviam para tentar passar com nota 6, agora o alvo é nota 10. E você pode dizer, mas se com 6 nós já não conseguíamos, como é que nós vamos conseguir com 10? E a resposta dele é fantástica. Ele diz assim: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Ele sabia que a gente não ia conseguir, mas ele está dizendo: a parte que vocês não conseguem, eu vivo para resolver. E agora vocês vão viver, ao invés de tentando não errar, vocês vão viver agora tentando acertar. É completamente diferente. E todo aquele que tenta acertar e acerta, ele não erra. Mas nem sempre, quando você não erra, necessariamente você acerta. Mirar baixo nesse assunto não é uma boa ideia. O que acontece, meus irmãos, então, é que nós estamos na busca, quando a gente fala do desenvolvimento do pensamento teológico, de estabilidade no que nós interpretamos da Escritura e trazemos como aplicações práticas. É disso que se trata a verdadeira teologia. E todos vocês têm o desafio de, ao ler a Escritura, pensar nas aplicações práticas para o seu próprio conceito. Isso é pensar teologicamente. Só que o que você pensa e contextualiza para a sua realidade, eu nem gosto de falar da expressão para a realidade, porque eu vou até esculachar isso daqui um pouquinho. Mas entenda aí, todo mundo usa essa expressão, né? Para a sua vida, tudo isso aí precisa passar por esses testes também. E nós temos o privilégio de, uma vez que a gente tem um registro do que as grandes mentes, os caras que andaram com Deus e que são extraordinários, produziram, a gente poder aprender com toda essa tradição. Não temos que reinventar tudo do zero. A gente pode ler a obra dos reformadores, até dos caras mais antigos, lá de Santo Agostinho, de todos os outros, e olhar e falar: poxa vida, esse cara medicou muito nisso, Deus me deu uma graça, o que aproveita disso na realidade em que nós estamos? Tudo isso vai ser bom quando foi produzido através da Escritura, mas também foi produzido mirando alto, olhando não apenas para problemas circunstanciais, mas olhando para problemas de natureza eterna. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente fala aqui da eleição incondicional, isso se mostra teoricamente necessário, porque se Deus depender de alguma outra condição, Ele está reduzindo a si mesmo, ou Ele está nos colocando numa posição onde não há possibilidade de que a gente venha a conseguir corresponder. No final, Deus não salvaria ninguém, essa é a grande verdade. Por isso que a obra de salvação é toda de Deus. Mas para a gente avançar aqui agora, eu preciso, como eu falei, fazendo alguns adendos, comentar algumas coisas que deveriam ser muito óbvias para nós, mas que nós estamos deformando, principalmente nos dias que estamos vivendo. Uma delas é até esse lance da realidade que eu falei aqui. O que eu vou esculachar a respeito do conceito de realidade? Nós usamos esse tipo de expressão de uma forma muito leviana. Alguém fala alguma coisa que às vezes até a própria Escritura está dizendo, e aí o cara pega e fala assim: não, mas esse tipo de interpretação que você tem diz respeito à sua realidade, mas você não conhece a minha realidade. E eu queria dizer para você que isso é o assassinato da língua portuguesa e ao mesmo tempo o assassinato da coerência lógica. Nós não deveríamos permitir que alguém usasse a expressão realidade, certo? Usando a palavra minha antes.
Porque não existem duas realidades, só tem uma, criada por Deus. E não sei se você já reparou, você vive na mesma realidade em que eu vivo, e você vive na mesma realidade em que Cristo se fez homem e andou no meio de nós. Não, mas a sua percepção, a sua opinião, mas não a sua realidade. Por que essa expressão se popularizou tanto? Porque nós passamos a aceitar como normal de que a unidade da realidade, ao invés dela se dar no que é comum, eu começo a projetá-la a partir daquilo que são as minhas percepções. Isso é o absurdo do relativismo, dizendo que a minha mente projeta a realidade. Então a minha realidade é. Se você consegue ter uma realidade própria, você precisa de ajuda. Começa por psicológica, mas talvez até psiquiátrica, porque isso é problema, isso não é real. E acredite, nós muitas vezes nunca paramos para pensar nisso. Você está sofrendo na sua realidade, você está em dores da sua realidade, você fica perguntando onde está Deus na sua realidade, e você está completamente cego a respeito de que não existe a sua realidade, só existe uma, onde todos nós estamos. Mas e o multiverso? Isso aí foi feito para vender filme e gibi. Sabe por que a ciência hoje começa a falar de multiverso? Porque ela chega umas discussões onde ela trava e ela não tem explicação. E para não aceitar a ideia de que o criado precisa ter um incriado que fez o start, ela por fim parte para uma explicação ainda mais complexa, sendo que o próprio princípio científico diz que o mais simples tem que ser o primeiro a ser considerado, a não ser que você tenha alguma coisa que descarte o simples. Então a gente fala assim, não, deve ter um multiverso, deve ter infinitas versões de mim mesmo em todos os lugares. Muito bonito esse negócio, né? Tem Homem-Aranha de tudo quanto é jeito, né? Agora, existe uma realidade, e a realidade em que nós estamos, ser comum, né? Ela traz algumas características que nós não podemos perder de vista. Eu estou sofrendo, beleza, mas você está sofrendo na mesma realidade em que eu estou sofrendo. Se você se desconectar da realidade e focar só no seu sofrimento, você vai estar sendo insensível com o outro, e você estará sendo leviano com o seu próprio problema, a ponto de não usufruir do ambiente para a cura em que Deus te colocou, que é o contato com o outro. Isso é muito grave, e boa parte dos nossos problemas vem disso. Você cria o seu próprio mundo, onde ao invés de olhar para as coisas e dizer como as coisas são, você começa a dizer como você gostaria que fosse. Na comunhão isso zoa tudo, porque você vira e fala assim, eu não gosto da cara do fulano, ele tem uma cara, às vezes é a cara dele mesmo, às vezes ele é só feio, não, ele está sempre de cara feia para mim, não, ele é só feio, mas você já projetou e interpretou um monte de coisas que a realidade não te disse, mas você se esforçou por fazer uma criação segundo a sua conveniência. Sabe, eu acho isso, eu penso isso, eu acho que eu não sou bom o suficiente. Não é mesmo, a Bíblia diz isso para você. Eu acho que eu não sirvo para ser crente. Segundo a Bíblia, você não serve mesmo, é tudo graça de Deus. Mas pare de sofrer desnecessariamente em coisas que Deus já proveu para nós tudo que é necessário para que a gente tenha uma vida plena. Então a realidade é uma só, e é nessa realidade que Deus fez questão de estar. Enquanto tem gente que está querendo virar anjo, o que a gente tem registrado na Escritura, olha que fantástico, é que Cristo não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Filipenses 2, verso 5, ele fala, mas esvaziou-se de si mesmo e preferiu ser como um de nós, como um homem andando no meio dos outros homens. Então, enquanto Deus, para glorificar ao Pai plenamente naquilo que é a sua missão, fez questão de ser gente na realidade em que nós estamos,
na hora que nós vamos viver a nossa espiritualidade, nós queremos ser anjo, ao invés da gente olhar para o lugar onde Deus nos colocou e para a situação em que Deus nos colocou. Então, na produção da teologia, nós precisamos estar fortemente ancorados na Escritura, que é a revelação suficiente. Afinal, é pela Escritura que nós conhecemos os desígnios de Deus. Ela é o fiel da balança. Mas, na hora de produzir doutrina, isso precisa estar ancorado na Escritura e na realidade. Pois se uma doutrina não faz sentido nessas duas coisas, ela não serve para nada. Fica só com a Bíblia, então, e joga toda a sua teologia fora. Como a teologia é o esforço da contextualização do que é estável, a palavra de Deus, imutável, perfeita, suficiente, mas a materialização disso para a realidade, então ela precisa ser coerente com ambas as coisas. E o primeiro passo para isso, para isso dar certo, é você reconhecer que só tem uma realidade. Então não tem como ter uma teologia para cada um. Se cada um tiver uma realidade, a gente vai pressupor que então existem diferentes formas de eu conectar a palavra de Deus com aquilo que eu quero. Isso é um absurdo, porque isso é negar o lugar onde Deus te colocou. Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que estar na realidade também traz uma série de dificuldades. Por quê? Porque a realidade tem limitações que nos foram impostas. Por exemplo, nós não conseguimos ver os aspectos da realidade nas coisas mais simples, em sua plenitude. Nós não conseguimos. Aqui tem uma caneta. Você, quando olha para essa caneta, você está vendo um aspecto dessa caneta. Você não está vendo a caneta absolutamente, porque você está vendo um lado e eu estou vendo o outro. E curiosamente, não dá para ver os dois lados ao mesmo tempo. Uma vez eu perdi uma calota do meu carro, e a calota original era muito cara. Aí meu pai, que é um gênio, é um cara fora da curva, ele virou e falou assim: eu falei, pai, não estou achando uma calota igual, eu precisava pôr só uma. Ele falou assim: compra uma parecida, mais barata, e troca só de um lado. Eu falei para ele, mas vai ficar diferente um lado do outro. Ele falou assim: quem vai ver os dois lados ao mesmo tempo? Eu falei, é verdade, nem em foto é possível ver os dois lados do carro ao mesmo tempo. Meu pai é um gênio e vendia calota. Ele sabe disso. Eu acho que ele vendeu muita calota parecida com esse argumento, né? Um simples objeto já tem como condição imposta da realidade essa limitação. Você está olhando um lado e eu estou olhando o outro. Fala, mas vamos virar. Quando nós viramos, agora eu estou vendo o outro e você está vendo um. Só que você sabe que o lado que você viu há 5 segundos atrás ainda existe, mesmo que você não esteja vendo. Isso chama fé, porque você não está vendo, e você sabe que tem uma conexão entre esse lado que você está vendo agora e o que você viu agora há pouco. E nós vivemos nesse tipo de interação com as coisas o tempo todo. Nos é até natural aceitar essa limitação. Você não consegue ver nada pelo lado de dentro e pelo lado de fora ao mesmo tempo. É impossível. Então você aceita isso intuitivamente e não tem dificuldade nenhuma com isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma única observação sobre qualquer objeto nunca é toda a verdade. A sua observação é um recorte da verdade, e a minha observação é outro recorte. E por mais que eu possa fazer N recortes, eu nunca vou conseguir extrair toda a verdade de uma caneta. Por quê? Porque quantas observações eu consigo fazer? Aí você pensa, sei lá, 1 milhão, tá? Eu consigo ver a caneta num nível atômico? Eu não consigo, eu vou precisar de um microscópio, vou precisar de alguma coisa. Eu consigo ver todos os átomos dessa caneta ao mesmo tempo? Quando eu olhar para um, eu perdi o outro de vista. Então a realidade nos impõe uma limitação muito séria. Eu preciso acreditar quando eu olhei para um átomo, o outro ainda existe do mesmo jeito que está lá. Olha o rolo que é esse negócio.
E o que acontece? Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque se uma única observação nunca é a verdade, eu posso fazer um monte de observações até que eu chegue bem perto da verdade. É assim que a ciência trabalha. Agora, quantas observações eu preciso fazer para que eu consiga, a partir das observações, materializar uma caneta? Eu preciso fazer com que o número de observações tendam ao infinito. E isso é impossível de fazer, não tem como eu ter infinitas observações. Não tem como fazer. Então a verdade não está nem na sua observação nem na minha. A verdade está na caneta. E quando a gente fala em termos de fé, a nossa teologia, a nossa doutrina, na busca por estabilização, nós temos que entender que ela é um esforço de, olhando para aquilo que Deus revelou, a gente fazer a conexão com a realidade. A palavra de Deus está lá, perfeito, imutável, não precisa de acréscimo nenhum. Mas nessa conexão a gente não pode se esquecer que, se a gente está buscando a verdade absoluta, a gente tem que olhar para Cristo. Cristo é a verdade absoluta. Mas a nossa teologia busca uma estabilidade e que pode tender à verdade, mas ela não é a verdade absolutamente, simplesmente porque ela não é Bíblia. O que não desqualifica o uso dessa própria doutrina, dessa própria teologia, porque as aplicações são muito boas, são práticas, são o que a gente chama de tradição. A tradição apostólica e depois toda a tradição teológica. Aí, por que você está falando isso? Porque do mesmo jeito que nós temos essa limitação, quando a gente fala de aspectos lógicos, de pensamento racional, nós temos que entender que a nossa racionalidade também tem limitações, do mesmo jeito que a gente tem limitações ao observar qualquer tipo de objeto. Por quê? Porque o que é o pensamento racional? O pensamento racional é: eu olho uma coisa, olho outra coisa, vejo diferenças ou similaridades ou relações e traço uma regra. Toda vez que faz isso, acontece aquilo, isso aqui é maior do que aquilo, isso aqui é diferente daquilo. Você, por uma lógica indutiva, consegue ter diferentes percepções. E a gente faz isso o tempo todo. Uma criança recém-nascida, pequenininha, mal começou a enxergar ali, ela vê a mãe indo com a mão e pegando um objeto, e ela percebe, ao olhar para a própria mão, que ela tem mão e que ela também consegue pegar um objeto. Ela não precisa ser nenhum gênio para fazer isso, mas isso envolve uma série de conclusões lógicas. Agora, a lógica, ela vai ser verdadeira em determinada proporção e, ao mesmo tempo, ela pode ser equivocada em outras. Como algo pode ser lógico e ilógico ao mesmo tempo? É simples. Como as conclusões que eu consigo tirar de um objeto são sempre parciais, pode ser que a lógica que eu faça a partir destas observações tendam à verdade, mas elas não são necessariamente a verdade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, essa complicação aqui até filosófica, né, é basicamente por causa de um outro ponto muito sério. Nós temos que entender que uma das limitações da realidade também é o aspecto do tempo, que é o que eu falei para vocês. Vocês olham a caneta de um lado e depois vocês olham do outro e vocês não estão olhando mais o primeiro lado. O tempo passou e você tem que acreditar que aquele lado que você olhou inicialmente ainda é do mesmo jeito. Deus não está preso dentro desta limitação que nós temos, porque Deus transcende a realidade. A realidade está em Deus, mas Deus não é limitado à realidade. Eu não estou esculachando com a realidade na lógica de dizer para você que nós podemos desconsiderá-la. Muito pelo contrário, foi Deus que criou todas as coisas e disse que era bom. Então ele olhou para isso tudo, o Cronos, todo esse processo, e ele falou: isso é bom. E foi aí que ele colocou o nome, e foi aí que Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou, neste contexto, nesse lugar bom que Deus criou. Só que a limitação do tempo é uma limitação da realidade, que é meramente nossa. Ela não é de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem algumas características e alguns daqueles atributos que a gente chama de incomunicáveis, já vou falar mais detalhadamente sobre isso,
que nós podemos pensar sobre mas nós não vamos conseguir experimentá-los na prática. E aí como que você vai tentar fazer uma doutrina que seja tão verdade a partir da onde eu olho e a partir da onde Deus olha, sendo que Deus tem uma percepção muito mais ampla do que aquilo que eu tenho? É de fato um desafio. Os reformadores mandaram muito bem nessa proposta de tentar vencer esses desafios. Só que é óbvio que a nossa leitura do texto pode patinar um pouquinho, porque você vai ver algumas afirmações que parecem ser muito duras e muito precisas. Mas se você não entender todo o raciocínio que eles têm para chegar na conclusão, você já vai descartar a conclusão sem viver o processo todo. E esses caras não estavam pensando em criar 5 pontos para você decorar mais 5 pontos. Então já tem 5 solas, agora 5 pontos, aí tudo é 5 nesse negócio. Fazer pregação de 5 pontos, né? 5 já é muito peteca, né? Tem que ser só 3. Não é para isso. Isso daí é um esforço de sistematização que traduz no interesse real de que você amadureça na sua jornada de compreensão da Escritura, para que no dia a dia, na realidade onde todos nós vivemos, fora do ambiente de culto, você possa ter aplicações práticas do que a Escritura está dizendo. Então não vá apenas pelo título da afirmação. Expiação limitada, então quer dizer que Cristo morreu só por alguns. Calma, mano. Tem um porquê dessa ideia. E se você não pensar no porquê, a ideia fica difícil de engolir. Chegaremos lá daqui um pouquinho. O tempo é um problema, porque o tempo é nosso. O tempo é a realidade onde nós estamos inseridos. E eu não sei se você já parou para pensar, mas o tempo é uma convenção referencial. Nós inventamos o tempo medido. Como que se calcula o tempo hoje? Essa é legal, hein? Fui pesquisar, como é que define assim, isso é um segundo. Aí eu descobri lá, Wikipedia, né, deitando e rolando, falando que hoje o segundo é calculado pela vibração da radiação do estado fundamental do elemento Césio 133. Os caras descobriram que o Césio 133 ele é tão estável, mas tão estável, que quando você vê lá a vibração dele lá, da radiação dele, você conta lá tantas vibrações e fala exatamente isso é um segundo. E é legal que você pega o Césio, monta um relógio usando ele, manda ele para fora do planeta, ou você coloca na órbita da Terra, um satélite estacionário, que ele está exatamente parado na mesma posição aqui do que a gente está, ele está viajando a 40 mil km por hora. Ele está parado com relação aqui, mas ele está girando a 40 mil km por hora. Segundo a teoria geral da relatividade do Einstein, o tempo deforma quando a velocidade aumenta. E a gente hoje sabe que isso é verdade. Relógio do satélite dessincroniza com o relógio daqui. Milissegundos. Mas com o passar dos dias começa a virar segundos, com o passar dos meses começa a virar minutos. Você fala, mas é muito pouquinho. Só que não dá para você ir lá e falar, deixa eu acertar o relógio. E o GPS, gente, um milissegundo que desacerta, te move na localização muitos quilômetros. Esse negócio é de uma precisão incrível. O que os caras têm que fazer quando lançam satélite? Botar um relógio atômico. O que é um relógio atômico? Um relógio que está olhando o Césio lá para medir o que é o segundo. E aí, como eles sabem pela altura da superfície que o satélite está, eles conseguem calcular o tanto que vai desacertar. Porque mesmo você tendo um relógio atômico aqui e outro lá, vai desincronizar, porque o tempo passa diferente. Isso é a teoria da relatividade que a gente consegue observar em alguns aspectos práticos. Como você consegue fazer o cálculo do tanto que vai desincronizar, eles botam um acerto. Então esse relógio se corrige automaticamente. Isso tudo é para você usar GPS no seu celular. Pensa que doideira, né? Alguém teve que pensar nisso tudo. Só que, e se o Césio parasse de vibrar?
e ele falasse assim: não vou vibrar mais, e não tivesse mais vibração, nós perderíamos a noção de segundo? Aí você fala: não, nós podemos adotar outra noção. Tá bom. Como que inventaram o tempo? Pegaram o dia, olhando o sol, dividiu o dia solar por 12, dividiu as horas por 60, você tem um minuto, dividiu por 60, você tem um segundo. Foi assim que a ideia começou. Agora nós temos um referencial estável para a gente poder medir. Mas e se o sol parar? E se tudo parar e nada acontecer? Como é que você mede o tempo? E até em termos filosóficos a gente diria o seguinte: o tempo é o intervalo entre diferentes coisas acontecendo. Se nada acontecer, não tem tempo. Nada, nada em lugar nenhum, tudo parar, não tem tempo. E esta realidade, que parece às vezes ser incongruente, complicada demais, é o que Deus fez e disse que era bom. Ari, para que você viajou tanto, foi nesse negócio todo? Deixa eu te explicar. Deus pode todas as coisas? Deus é todo poderoso? Amém. Só que Deus é todo poderoso na perspectiva de que o seu poder é o que a gente chama de patente, mas não latente. Deus não tem poder potencial, como nós temos potencialidade o tempo todo. Você olha para uma criança e fala: você pode ser o que você quiser. Agora Deus não pode ser, Ele só é. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, quando você lê na Escritura, lá no Apocalipse, fala: o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Mas como é que o Cordeiro foi morto na fundação do mundo, se ele foi morto há 2000 anos atrás? Porque da perspectiva de Deus, todas as coisas são vistas na mesma foto. E é uma loucura pensar isso. Nós estamos vendo um lado da caneta ao mesmo tempo. Deus está vendo a caneta ontem, hoje, amanhã, de todos os lados, em todos os átomos, tudo na mesma foto. E Ele está vendo a sua vida ontem, hoje, amanhã e para sempre, tudo na mesma foto. Então todo o sofrimento acerca da realidade: nossa Deus, eu estou aqui esse tempo sofrendo, para Deus isso é insignificante. Então quando Deus se importa com nós, sinta-se ainda mais especial, porque motivos para Ele se importar Ele não tinha. A vida do ser humano mais próspera, digamos que você viva 120 anos e bem, eu acho difícil, mas tudo bem, tudo deu certo, você foi quase igual Salomão, tirando a parte ruim, que é as 1000 mulheres, né? Ah, tem também o negócio dos ídolos no final, esqueci dessa parte. Pensa, o cara fez tudo o que queria. Aí o que acontece? Vive 120 anos. Deus te criou, e a partir do momento que Ele te criou, você agora foi feito uma alma imortal, e que no final vai estar diante de Deus por toda a eternidade. Esse diante de Deus é ou no lugar da ira de Deus, ou como filho de Deus, à mesa do Senhor. Só tem essas duas condições, não tem outra. Então sua vida teve começo, mas ela não tem fim. Oh, mas será que Deus, depois de botar o capeta lá com o tridente assim, me cutucando uns 30 anos, Ele não vai olhar para mim e falar assim: tá bom? Então, Deus não tem potencial, Ele não tem nada latente, tudo nele é pleno. Isso, ao mesmo tempo que pode parecer algo aterrorizante, também é algo fantástico, porque é por isso que Deus consegue te amar do mesmo jeito, independente de qualquer circunstância. Porque o amor dele não está, o amor dele é. Olha que coisa fantástica. Deus é todo poderoso? Ele é.
Só que a Bíblia diz que existem coisas que Deus não pode fazer. Como que Ele é todo poderoso se Ele não pode fazer? Eu listei umas 4 aqui que são as que mais me chamam a atenção. Tiago capítulo 1 verso 17 fala que Deus não pode mudar. Deus que não muda e nele não existe nem sombra de variação. Tito capítulo 1 verso 2 diz que Deus não pode mentir. 2 Timóteo 2,13 diz que Deus não pode negar a si mesmo. Tiago capítulo 1 verso 13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Essas são as 4 que mais me chamam a atenção. Talvez tenha mais, nunca pensei sobre isso. E essas daqui que eu li na Bíblia, viu? Não fui no Google, não. Eu acho que se você for no Google deve ter umas listas imensas sobre esses assuntos. Mas essas daqui são óbvias. Aí você diz, como Deus é todo poderoso, se existem coisas que Ele não pode fazer? Tudo isso que eu estou tentando contar para você é pelo seguinte: Deus é lógica. A nossa lógica pode falhar por conta da limitação da realidade. Você está vendo um lado e não consegue ver o outro. Só que Deus está vendo tudo ao mesmo tempo, na mesma foto. Então a lógica de Deus, ela necessariamente engloba todo outro tipo de construção lógica, desde que ela seja verdadeira. Deus não é ilógico, porque existem coisas que Deus não pode fazer. Sabe o que Ele não pode fazer? Aquilo que contraria a sua própria natureza. Porque se Ele fizer alguma coisa que nega a sua própria natureza, Ele se torna ilógico. Aquela pergunta típica de ateu da internet, né? Do Orkut ainda: pode Deus criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa carregar? Essa é fantástica. Espera aí, qual o tamanho de Deus? Mede. Para medir, você precisa de um referencial. Do mesmo jeito que a gente tem um referencial por segundo, a gente tem um por centímetro também. Vai lá e mede. E aí, você falando para mim qual é o tamanho de Deus, eu te falo se dá para criar uma pedra maior. Qual que é o tamanho? Deus é do tamanho do universo? Ou será que o universo está dentro de Deus e Ele é maior que todas as outras coisas? Olha o rolo que é essa pergunta. Essa pergunta é tão absurda já na sua proposição que não faz nem sentido responder. Porque ela é absurda, ela não faz sentido nenhum. É igual perguntar para você: quantos anos você chama? Eu estou pegando assuntos de proporção diferente e tentando botar na mesma conversa. Tudo isso que eu estou dizendo para você é para que você entenda o seguinte: Deus é lógico. E Ele é muito mais lógico do que a gente. E quando a gente for falar desses assuntos complexos, nós precisamos ter um esforço por ser lógico, mesmo que aparentemente, dada a limitação da nossa percepção, a gente vá por caminhos que nos sejam desconfortáveis. Nossa, mas eu não consigo ver que Deus vai fazer isso. Você não consegue, mas se a Escritura aponta naquela ideia, aceita. Aceita. Não, mas eu tenho outra opinião. Não tem problema. Eu também tenho um monte de opiniões. E toda vez que eu vou explicá-las para alguém, eu digo para as pessoas: agora é a minha opinião. Agora é a opinião de Deus. Aí eu digo o que a Bíblia diz. Misturar as duas coisas é o que a gente chama de heresia. Falar o que você pensa, o que você acha, o que você quer, como se fosse o que Deus acha, quer e pensa. Se a gente souber pelo menos separar o discurso, já está ótimo. Se a gente conseguir olhar para a realidade e reconhecer que estamos na mesma realidade, e que as mesmas coisas que Deus falou para nós na mesma realidade, nós já vamos nos curar de um monte de problemas que nós estamos vivendo. Ai Deus, eu não me encaixo. Não, você está preso dentro da sua mente e da visão que tem de si mesmo. Mas quer saber quem você é? Tem 3 jeitos. O mais simples é: olha no espelho. Gente, eu fiz cirurgia bariátrica. Tem 6 anos. Fez 6 anos essa semana.
Eu não faço propaganda disso na internet porque eu não recomendo para ninguém. Não porque não é bom, eu faria de novo. Eu não recomendo para ninguém porque eu não quero ninguém fazendo esse negócio, depois falando assim, nossa, esse negócio é um inferno. É mesmo. Então todo mundo que fala, o que eu devo fazer? Você procura seu médico, aí você decide junto com ele se esse negócio é para você. E se você não se converter ao processo todo, hoje o médico fala, pula, eu pulo. E por isso que para mim funcionou. Aí falavam para mim que quem faz esse tipo de cirurgia fica com distorção de imagem. Eu falei, isso é coisa de gente doida. Vocês acreditam que eu acho que eu sou gordo? Vocês não fazem ideia o tanto que isso é crônico para mim. Eu olho para mim todos os dias e falo assim, meu Deus, eu estou gordo de novo. Aí eu vou olhar no espelho e falo, tô nada. Não tô, cara. A balança está marcando a mesma coisinha lá. Mas os nossos olhos nos enganam. Então você olha no espelho, essa é a primeira condição. Se o espelho está dizendo, já há um indício de que você é aquilo que o espelho está dizendo. Segundo jeito de você conferir quem você é ali no processo, olhe porque as pessoas de confiança e alinhadas com aquilo que Deus está dizendo, estão dizendo a seu respeito. Só tome cuidado com as informações, porque está cheio de gente que tem prazer em te chamar daquilo que você não é. Ele pega aquilo que é o problema dele e projeta em você. E se você comprar essa ideia, você está em mal intenções. E terceiro, busque em Deus. Deus, me ajuda a me ver como o Senhor me vê. Por que eu estou falando isso? Porque como Deus vê tudo na mesma foto, os 120 anos de prosperidade que você viveu são menos do que um ponto naquilo que é toda a sua história, porque você foi feito agora com uma alma imortal. Então o que Deus está vendo a partir da obra de Cristo na sua vida é tão maior do que os seus 120 anos, que eu diria que é absolutamente insignificante. Quando a Bíblia te chama de filho de Deus, é porque isso é o que Deus está vendo. Mesmo que Ele seja capaz de, na mesma foto, ver a condição em que você está agora. E quando a Bíblia te chama de santo, Ele está dizendo o que Deus está vendo, mesmo que você olhando no espelho não consiga ver essa santidade toda. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito é mais verdade do que aquilo que nós percebemos. E tudo isso que eu trouxe para vocês, meus irmãos, como uma longa introdução, é para que a gente possa falar da expiação limitada e da graça irresistível. Onde entra a expiação limitada? A ideia de que Cristo teria feito com que o seu sacrifício fosse apenas para os salvos. Muito simples. A expiação se apresenta como limitada porque se nós, no esforço de compreendê-la racionalmente, considerando que o próprio Deus é racional, Ele que criou esse negócio de racionalidade, considerá-la como universal implicaria numa ineficácia do sacrifício de Jesus. É como se o sangue de Jesus funcionasse para uns e não funcionasse para outros. Você teria que, ao olhar para esta realidade, dizer assim: rapaz, o sangue de Jesus não é tão bom assim quanto eu suponho que era, porque ele salva um e não salva o outro. Isso é um aspecto, tá? Não é todo, deixa eu falar do outro antes de você já refutar essa ideia aqui. Mas é um aspecto a ser considerado. E é legal você pensar sobre qual que é o poder do sangue de Jesus. Você já pensou que talvez Jesus não precisava, se pensar só no sangue, de derramá-lo integralmente? Ele podia ter feito uma transfusão, ele podia ter tirado uma gota, uma agulha de diabética, aquela mais fininha, e com uma gota talvez ele já tinha poder suficiente para resolver todo o problema. É que tem outros aspectos, né? O sacrifício é ocupar o nosso lugar. O salário do pecado é a morte, Deus é lógico. Então, uma vez que o pagamento pelo pecado é a morte, a regra foi estabelecida, Deus vai cumprir essa regra até o final. Princípio e final são percepções nossas, porque são temporais. Para Deus é tudo uma coisa só, e Deus não é ilógico. Agora,
Faz sentido pensar que o sangue de Jesus, em algum aspecto, foi ineficiente? Não, mas Deus terceirizou essa decisão. Então isso vem no segundo ponto. Nós estaremos aceitando como razoável a aparente renúncia da soberania de Deus num dos assuntos que não apenas são os mais importantes no universo, como é o mais importante na vida de cada um de nós. Você acha mesmo que Deus está preocupado em que você tenha um bom emprego? Que Deus está preocupado em que o seu cabelo não caia antes da hora? Que Deus está preocupado que você não engorde? Que o seu filho nasça bonito? Que Deus está preocupado que a sua renda aumente? E Ele não está preocupado com a sua salvação? Você acha que em tudo Deus está preocupado? Ele interfere, Ele ajuda? Não, Deus abriu uma oportunidade. A polícia me parou ali, eu estou com o IPVA atrasado, carteira vencida, mas na hora Deus interviu. E teve um outro negócio do outro lado da cidade, o policial devolveu meus documentos e correu para atender. Você tem ideia de testemunho na igreja? Deus me livrou. Você acha que Deus está preocupado com o Detran, com a polícia e com o IPVA que você não pagou do seu carro? Aquele Chevette 83, que o pneu está careca, você está tudo errado e você acha que Deus está aqui para te livrar. Porque eu já vi uns testemunhos ruins desse jeito, sabe? Desse nada, o cara foi liberto de ser apreendido numa polícia. E quando se trata da sua salvação, aí Deus vira e fala assim: não, isso aqui eu vou deixar você. Por quê? Porque isso aqui não é tão importante para mim. Falando para Ele. Então, meus irmãos, dentro desta lógica é que os reformadores entenderam que faz muito mais sentido, em termos racionais, nós concluirmos que Deus, que vê tudo na mesma foto, derramou o sangue de Cristo suficientemente para aqueles que foram salvos. Ah, mas quem foi salvo? Isso nós não sabemos. E como eu disse ontem, na dúvida, vamos chamando todo mundo de irmão. Melhor chamar o ímpio de irmão do que o irmão de ímpio. Porque o próprio Jesus disse que se você chamar o seu irmão de tolo, você é réu do fogo do inferno. Então é melhor errar abençoando quem não é abençoado do que amaldiçoando quem Deus está dizendo que é abençoado e você não sabe. Não, mas tem umas pessoas aqui nessa igreja, tem umas lá na nossa também. Por isso que o Fernando está aqui. Como diz o Levi, né? Pensa, Deus trouxe livramento, Deus tem uma causa importante, Deus livrou, ferrou com a vida de vocês. Está vendo tanto que não faz sentido esse tipo de testemunho? Não, mas tem uns irmãos que é difícil, tem, mas o quanto que a gente olha e fala assim: Senhor, são os meus irmãos, é o meu problema, nem sei se o Senhor vai salvá-lo, mas é o meu problema. E aí quando você vai orar, você apresenta o seu irmão diante de Deus. Quando o cara não estiver no culto, você fica com um problema: cara, o meu irmão não veio, cara. E vai atrás dele. Muda tudo, né? Exatamente por conta, então, desta exigência lógica, para que a gente possa entender o poder da expiação em termos estáveis, algo que é verdade antes, é verdade durante, é verdade depois, a existência do ser humano, é que os reformadores cunharam esta expressão. A expiação é limitada. Mas é óbvio que se você trouxer isso apenas para a nossa visão humana, olhando de baixo para cima, presa no tempo, você fica assim: cara, não faz sentido. Eu entendo a sua crença, eu entendo perfeitamente. Mas em termos gerais, considerando que Deus é lógico, essa ideia faz muito mais sentido. Mas e se não for? Se não for, mudou o que na sua vida e na minha? Mas se não mudou nada, por que os caras então falaram sobre esse assunto? E a resposta é muito simples: porque muitas pessoas, considerando que o sacrifício de Cristo, sendo universal e obviamente iria produzir salvação, já que o sangue é eficiente, de
todas as pessoas, então para que se preocupar com o esforço da coerência, do conhecimento de Deus, da santificação, da comunhão e de todas as outras coisas que fazem parte da vida cristã? Afinal, o sangue de Jesus foi derramado por todos. Tudo isso é uma resposta às heresias que o coração humano foi capaz de produzir. E é óbvio que para essa resposta ser estável, ela tem que ser uma visão de cima para baixo, e não uma visão de baixo para cima. Da mesma maneira, a ideia da graça irresistível. O que é a ideia da graça irresistível? Essa é até mais fácil de entender, né? Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Viva do jeito que você quiser. O dia que Deus te chamar, acabou, meu. Já viu aquela pergunta que às vezes o cara que não é crente faz? Ele fala assim: imagina assim, por que Deus não aparece no meio da rua com toda a sua glória e fala: convertam-se. Eu falei: você quer Deus em toda a sua glória? Você quer pegar o sol do meio-dia e botar ele num lugar onde só existem sombras, que somos nós? Sabe o que vai acontecer? Vamos todos ser fulminados. Não vai ficar nenhuma sombra, ou seja, nenhum de nós. Nós subsistimos temporariamente, nisso que nós estamos chamando de realidade, à sombra da cruz. E ela é estreita, viu? É a sombra da cruz. Mas o sol vai bater meio-dia e não vai haver mais sombra. Nesse dia tudo será exposto. É como a Escritura termina. É como o Apocalipse fala que vai ser para nós. E aí eu pergunto para você: você que está vivendo aí na sua jornada e que está tentando fugir por N maneiras, será que você compreende que quando Deus te chama, não dá mais para fugir, não tem para onde fugir? E quando Deus te chama, mesmo que você tenha que fugir, como eu citei o exemplo de Jonas ontem, tudo que você andar para lá, você vai ter que andar para cá. E que Deus nem vai facilitar esse processo, porque tem até uma pedagogia no meio dessa história toda. E que muitas das marcas que nos consomem durarão até o último dia. O Cristo ressurreto tem a mão furada, sendo que ele não precisava. Se ele é poderoso para ressuscitar, ele é poderoso para tampar a mão. Ele fez isso só para ir lá no Tomé e falar: bota o dedo aqui, Tomé, e bota o dedo aqui do lado também. O Cristo ressurreto carrega em si marcas, e nós vamos carregando muitas marcas, todas elas absolutamente insignificantes em termos de eternidade, mas coisas que são difíceis da gente sofrer. Agora, a graça de Deus é irresistível, porque nós vemos na própria Escritura sobre como Deus tem um esforço da salvação que é anterior a qualquer resposta que a gente possa dar para Ele. E por isso eu quero citar para vocês dois textos que ilustram isso claramente. O primeiro está em Isaías, capítulo 57. Nós vamos ler do verso 17 ao 19, Isaías 57, e o outro é lá em Efésios 2. Eu fiz questão de pegar um texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para que você possa entender que Deus realmente não muda e nele não há nem sombra de variação. Ah, mas o Deus do Antigo Testamento parece diferente do Deus do Novo Testamento. Meu irmão, não mudou nada. Nada. Não, mas Deus matava e vai matar. A única coisa que a gente tem em Cristo, que é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, é esta sombra da cruz que proporciona a nós um alívio momentâneo e uma janela de oportunidade para que tudo aquilo que o Pai planejou desde a eternidade se cumpra na nossa miserável existência. Mas o juízo de Deus virá. E o Antigo Testamento, ele é uma materialização no meio dos homens de tudo aquilo que é realidade, inclusive em termos espirituais. Piorando essa referência aqui,
você precisa entender que Israel é a igreja do Antigo Testamento. Israel da Bíblia, tá? E a igreja é o Israel do Novo Testamento. Eu estou dizendo isso porque os dois textos que a gente vai ler tratam do mesmo jeito de Deus agir no meio do seu povo. Só que o primeiro está falando da nação de Israel e o segundo está falando da igreja. Isaías 57:17. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. E eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Sabe em que contexto que Deus fala isso aqui? O contexto em que a nação está desviada dos caminhos do Senhor. E aí Deus diz assim: olha, vocês precisam primeiro se consertar, vocês precisam primeiro resolver todas as incongruências, porque se vocês não fizerem isso, eu não farei aquilo. Não. O que Deus faz? Ele diz: eu vou curá-los, e eu vou fazer com que os pranteadores, os que estão chorando por causa de Israel, certo? Tenham um louvor nos lábios. E quando Deus faz essas coisas, ou seja, quando Ele nos alcança, mesmo a gente estando distante dEle, é exatamente aí que surge o arrependimento. Você olha e fala: Deus, o Senhor sempre é bom, mesmo quando eu não sou. O outro texto, Efésios capítulo 2, verso 4. Olha que legal isso aqui. A mesma história, só que agora uma referência à igreja. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, sabe quanto que o sangue de Cristo foi derramado pela sua vida para te salvar? Quando você estava morto no seu pecado. E o que você fez então para receber esse sangue? Nada. A obra é toda de Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, irmãos, a gente vê o poder do sangue de Cristo e a coerência de Deus ao intervir na história humana como parte de um plano perfeito e imutável. Nada fugiu do seu controle. Uma das partes mais interessantes que eu acho assim da escritura é quando Caim mata o seu irmão, sabe? E aí ele esconde o corpo. Vocês já repararam que Deus conversava com Adão, né? Aí depois eles são expulsos, aquela parada toda. E Deus conversava com Caim. Ele não precisava perguntar de Deus para o pai dele. Deus falou com Caim. E Deus avisou ele ainda. Falou assim: olha, seu desejo vai ser contra você. O negócio está na porta aí, colega. Cabe a você agora se posicionar. Já estou te avisando. Aí o Caim faz das coisas mais interessantes, né? Ele vai lá, mata o irmão e esconde o corpo. E Deus, como é um cara divertido, ele aparece ali para Caim e fala assim: ele entrou no jogo. Caim, onde está o seu irmão? Você acha mesmo que Deus não sabia onde estava o Abel? Então por que ele perguntou? Porque ele quer ver Caim falando. E a resposta de Caim é desgraçada. Ele fala assim: por acaso sou eu o tutor, o responsável pelo meu irmão? E é ali que ele denuncia qual que é o pecado dele e o porquê que ele de fato não teve parte com Deus. Porque sabe qual que é a resposta?
E você pode pensar isso na sua realidade. Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Você tem que viver de modo que você seja responsável por si e pelas pessoas que Deus colocou perto de você, mesmo que você não tenha controle nenhum sobre a salvação de nenhuma delas. Agora, o sangue de Cristo, por quem for derramado, ele agirá independente de qualquer coisa, ele será pleno e suficiente, não precisando de nenhum auxílio, e ele fará com que essa pessoa seja conduzida irresistivelmente até próximo a Deus. É só Deus se mostrar para ele e ele não vai conseguir desejar mais nada. Sabe por que não somos verdadeiramente livres sem essa intervenção divina? Porque a gente, achando que pode escolher todas as coisas, nós só conseguimos escolher dentre aquelas que nos foram dadas. E a vida faz isso com você o tempo todo e você nunca parou para pensar. Você vai numa sorveteria e tem 8 sabores. E aí a pessoa pergunta assim para você: qual sabor você quer? E você olha os 8 que estão ali e escolhe. A minha esposa não. A minha esposa está na sorveteria e fala: o que você vai querer? Ela: pastel. Ela sempre quer o que não tem no lugar. Por isso que eu não pergunto mais onde ela quer ir, eu pergunto o que ela quer comer. Entendeu? É uma genialidade isso aí, né? Mas o que eu estou dizendo é: nós escolhemos dentre as possibilidades que nós somos capazes de perceber. E o homem que não foi alcançado por essa graça irresistível, ele não consegue nem contemplar Deus como uma possibilidade. E é exatamente por conta disso que escolha do jeito que você escolher, o teu livre-arbítrio só te leva para o inferno. Agora, quando Deus vem e fala assim: deixa eu te mostrar o pastel que você achou que não tinha na sorveteria, e te mostra que existe uma outra opção, você olhando para aquilo vai falar assim: eu não quero mais nada, eu só quero isso que Deus está me mostrando. Deus não atropela a sua vontade, Ele cura a sua vontade, e Ele se mostra como Deus benevolente, Deus compassivo, Deus amoroso, que não tinha razões para te amar, mas decidiu te amar. E tudo isso, meus irmãos, é importante e é fantástico a gente pensar, porque nós temos que considerar o quanto que Deus, assim, é perfeito em tudo que Ele faz, e o como que essa perfeição nos alcança a nossa existência e muda a nossa história de uma maneira que nem nos nossos melhores sonhos a gente poderia imaginar. Só o que nos resta é diante do Senhor se entregar mesmo e falar: Senhor, o Senhor sabe. Se o Senhor está dizendo que eu sou, eu sou. Se o Senhor está dizendo que eu posso. Se o Senhor me chama de filho, eu vou parar de viver tentando provar que o Senhor está errado a meu respeito. Mas esse é o assunto que ficou para amanhã. Esse é o assunto que ficou. O irmão vai poder ter o privilégio de completar, né, todo esse assunto, que é fantástico e é um guia maravilhoso para todos nós. Amém? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da dificuldade que nós temos de